Imagine isto por um momento. Existe algo simples, porém incrivelmente poderoso, que a maioria dos homens ignora completamente sem sequer perceber. E quando um homem finalmente entende isso e começa a viver de acordo com esse princípio, tudo começa a mudar. É quase como se um interruptor invisível se ligasse na mente das mulheres. De repente, elas começam a vê-lo de forma diferente. O curioso é que a maioria dos homens passará a vida inteira sem jamais compreender isso. Você é um deles? Se você ainda está ouvindo, provavelmente não quer fazer parte desse grupo. Você quer algo mais. Deixe-me contar uma história que explica isso claramente. Não se trata de truques ou táticas chamativas. Trata-se de uma mudança mais profunda, uma transformação silenciosa que afeta a sua postura e a forma como as pessoas reagem a você, especialmente as mulheres. Capítulo 2. O Homem Comum, que as mulheres nunca notaram. Era uma vez um homem chamado Marcos. À primeira vista, ele era completamente comum. Como muitos homens, ele lutava contra a insegurança. Ele se preocupava constantemente com o que os outros pensavam dele. Ele buscava aprovação aonde quer que fosse, elogios, atenção, validação. Ele acreditava que essas coisas finalmente o fariam se sentir completo, mas por mais que se esforçasse, ele ainda se sentia invisível, especialmente perto de mulheres e em situações sociais. Capítulo 3. Ninguém fala sobre isso. Então, um dia, algo mudou para Marcos. Não foi por causa de um discurso motivacional ou algum truque de conquista. Ele se deparou com uma ideia antiga, algo ancestral que resistiu ao teste do tempo: estoicismo. A princípio, ele não entendeu. Ele se perguntou o que uma filosofia antiga poderia ter a ver com confiança ou atração na vida moderna. 1:46. Mas à medida que a estudava mais profundamente, tudo finalmente começou a fazer sentido. O estoicismo se baseia em uma poderosa verdade. Concentre-se no que você pode controlar e deixe de lado o que não pode. Pense nisso por um segundo. A maioria dos homens é controlada pelas emoções. Eles reagem muito rápido, ficam irritados, inseguros, na defensiva, dizem coisas das quais se arrependem depois, buscam reações nas outras pessoas. As mulheres percebem isso imediatamente. Elas sentem essa instabilidade emocional. Capítulo 4. Por que homens emotivos se sentem inseguros? E sejamos honestos, isso não parece atraente nem seguro. O homem estoico se destaca porque reage de forma diferente. Ele não entra em pânico quando a vida fica difícil. Ele permanece calmo enquanto todos os outros perdem o controle. Capítulo 5. As mulheres percebem isso instantaneamente. Imagine estar em uma sala barulhenta e caótica, pessoas discutindo, emoções por toda parte. E então, lá está você, calmo, sólido, inabalável, como uma montanha no meio de uma tempestade. Essa força silenciosa naturalmente atrai a atenção. As mulheres percebem isso imediatamente. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, disse certa vez: Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Quando você realmente entende isso, a verdadeira força começa a crescer. Quando você para de buscar aprovação e começa a viver de acordo com seus próprios valores, algo poderoso acontece. Você para de precisar de atenção e, por mais estranho que pareça, as pessoas começam a lhe dar atenção. Não apenas as mulheres. Todos respondem a esse tipo de confiança fundamentada. A maioria dos homens nunca chega a esse ponto. Eles reagem a tudo ao seu redor. Um comentário grosseiro arruína o dia deles. Uma situação ruim muda o humor deles. Eles carregam estresse e frustração para todos os lugares. Um homem estoico faz algo diferente. Ele pausa. Ele se faz uma pergunta simples. Capítulo 6. Uma pergunta que constrói respeito. Isso merece minha energia? Na maioria das vezes, a resposta é não. Essa capacidade de escolher a calma em vez do caos é profundamente atraente e inspira respeito. 4:17. O estoicismo não se trata de suprimir emoções ou fingir que você não sente nada.
Trata-se de aprender a controlar suas reações. É saber quando falar e quando permanecer em silêncio, saber quando agir e quando deixar as coisas para lá. Trata-se de se tornar firme em um mundo que constantemente tenta te abalar. As mulheres admiram isso porque representa segurança, maturidade e liderança. Marco praticava o estoicismo todos os dias. Ele se concentrava em suas ações em vez da opinião das pessoas. Ele parou de buscar validação e começou a viver para si mesmo. Lentamente, tudo começou a mudar. As pessoas o ouviam quando ele falava, as mulheres o notavam sem que ele precisasse se esforçar. Ele não se tornou mais barulhento. Ele não se tornou mais extravagante. 5:11. Ele simplesmente se tornou mais calmo, e essa calma confiança fez todo o trabalho. Capítulo 7. O paradoxo. Eis a verdade incômoda. A maioria dos homens ouvirá isso e nunca agirá de acordo.